contador não quer entregar o seu SPED mais rápido? Eu não conheço nenhum contador que gosta de entregar nenhuma declaração acessória em cima do prazo. Eu sou Verônica Barreto e eu ensino SPED do absoluto zero ao registro 9.999. Nesse vídeo, eu vou te mostrar 3 formas de fazer a entrega do seu arquivo muito mais rápido. Vamos lá? Essas dicas ajudam desde o estudante de contabilidade que está começando, está bem no início, né? Está aprendendo a fazer SPED, até o contador mais experiente. Aí você pode me perguntar, vem cá, mas não é você que oferece um plantão de SPED no último dia do prazo? E sim, eu ofereço esse plantão. Porém, essa é uma situação específica para os clientes que não enviaram dentro do prazo pela falta de documentação por parte do cliente dele. Ou seja, o contador não enviou o arquivo dentro do prazo porque o seu cliente não enviou a documentação também naquele prazo, tá bom? Porque, diferente do imposto de renda, em que a Receita Federal só libera o programa validador em fevereiro ou em março para a gente enviar a declaração em abril, no final de abril, com o validador do SPED é muito diferente. Ela libera o programa em dezembro do ano anterior e a gente tem 5 meses para fazer o envio dessa declaração. Então, nesse quesito, essas dicas vão te ajudar e muito. A primeira dica é: gere um arquivo de teste. Para que serve esse arquivo? Gere um arquivo de teste. Nesse arquivo, você vai passar a ter uma visão geral de toda a quantidade de erros. Você vai conseguir enxergar quais são os erros, quais são os ajustes que você precisa fazer, quais são as possíveis configurações que você, via de vezes, precisa fazer no seu sistema e assim por diante. Então, aqui você vai ter uma visão geral dos erros, né? Uma visão geral do seu arquivo. Qual é a situação? Em que pé que tá? E aí, essa dica também serve para fazer uma observação para você. Nesse momento, quando você está gerando o seu arquivo de teste, você tem uma grande possibilidade de checar se o próprio validador da Receita Federal não está apresentando erro. Por quê? Sabe quando a Receita Federal libera um programa validador em uma versão, né? E em seguida, nos meses depois, ela vai liberando outras versões? Por que você acha que isso acontece? Isso acontece porque o próprio validador da Receita Federal apresenta incorreção, ele apresenta instabilidade, ele apresenta erros. E como é que a Receita Federal sabe que o validador dela está com erro? Porque os usuários, que somos nós contadores, que somos nós empresários, têm acesso, começam a utilizar o validador e aí consegue encontrar os erros que o validador tem naquela versão. E aí você me pergunta, mas como é que eu faço para avisar a Receita Federal que o validador que ela disponibilizou está com erro? Para isso, gente, existe um campo lá no Fale Conosco do SPED, onde você vai enviar o seu arquivo, vai enviar o print, né, dos erros que você encontrou, pode e deve enviar também o artigo da legislação que você se baseou, por exemplo, tá? Para com esse medo de achar que qualquer arquivo que você envia no Fale Conosco da Receita Federal, você está chamando a Receita Federal para te fiscalizar. Não existe isso. Ela pode te fiscalizar por outros motivos, mas de qualquer forma ela vai ter acesso ao seu arquivo, você enviando pelo Fale Conosco ou não, porque afinal de contas, quando o validador estiver correto, você não vai enviar o seu arquivo para a Receita Federal. Então não tem motivo para ter medo de enviar qualquer arquivo no Fale Conosco da Receita, né? Agora, de nada adianta você gerar um arquivo teste, que é para tornar todo o seu processo de envio de SPED muito mais rápido, se na hora que você está gerando esse arquivo teste,
você não se atenta aos dados que você está utilizando. Vou te dar um exemplo, o período. O período é um grande vilão aqui nessa história. Para você gerar o seu arquivo teste, você tem que conferir se o seu período está correto. Então, período correto é o principal quando você está fazendo a geração do seu arquivo teste. E em seguida, você tem que se atentar e verificar se existe alguma situação, aqui está um pontinho, alguma situação especial naquela empresa. Qual tipo de situação especial? Por exemplo, se a empresa teve uma data de abertura dentro daquele período que você está gerando o seu arquivo. Por quê? E isso vai impactar diretamente no arquivo e nas mensagens que ele vai retornar para você, nas mensagens de erro e também nas mensagens de advertência. Também tem as outras situações especiais, por exemplo, fusão, cisão, incorporação e até a baixa da empresa, o encerramento, que o arquivo trata como extinção, né? A empresa foi extinta, foi baixada. Então, você tem que se atentar a esses 3 requisitos dentro do momento que você está fazendo a geração do arquivo teste, tá? Primeiro, gerou um arquivo teste. Segundo, vai ter uma visão geral do arquivo, vai verificar se o período está correto e vai verificar também se você tem algum tipo de situação especial que vai impactar a geração do seu arquivo. Dica número 2. Salve o relatório de erros do validador em PDF. Parece meio óbvio, né? Mas não é óbvio assim. Você precisa salvar, já que você já gerou um arquivo teste, né? Você já validou aquele arquivo. O próximo passo é você salvar esse relatório de erros em PDF e de preferência salva lá na pasta do cliente. Sabe por quê? Fazendo isso, você não vai precisar ficar validando o arquivo várias e várias vezes até conseguir corrigir todos os erros que tem nesse arquivo. Principalmente se você tem um arquivo com muitos erros, tá? Isso vai impactar, assim, de forma brusca o tempo que você leva para conseguir finalizar o processo de envio de um SPED. Por exemplo, se o relatório de erros apontou 15 contas que estão sem a sua conta referencial, só de olhar você já sabe que precisa ver lá no seu sistema todas as contas que estão sem referenciar. E a maioria dos sistemas fornecem um relatório onde você clica e já consegue visualizar todas as contas que estão sem referenciar. Ou como alguns sistemas chamam, né, de associação. Consegue visualizar todas as contas que estão sem associar, né, sem aquele depara para o plano de contas da Receita Federal, tá bom? Vamos passar aqui. Então, nossa dica número 2, salve o relatório. Isso torna muito mais rápido o seu processo de geração do arquivo. E aqui no segundo ponto, a gente tem o seguinte. O fato de você salvar esse relatório de erros em PDF também te ajuda quando é o cliente que te envia o relatório de SPED e o cliente acha que no SPED está tudo bem, que não tem erro, que o SPED está lindo, mas quando você vai validar, o SPED está cheio de erro, cheio de advertência, várias inconsistências e você não consegue trabalhar naquele arquivo, né? Então, esse relatório de erro, você salvando em PDF, também pode ser enviado para o seu cliente, para mostrar que o arquivo que ele te enviou para fazer o envio para a Receita Federal está com muita inconsistência. Nesse exemplo que eu citei, a gente está falando do SPED fiscal, né? Onde muitas vezes é o cliente, a loja, por exemplo, né? É o cliente que gera o arquivo e envia para o escritório de contabilidade fazer a tratativa, fazer o acréscimo das informações de apuração
ou até mesmo importar no próprio sistema da contabilidade, tá? Então, também é mais um benefício. Ajuda a mostrar ao cliente os erros e, por último, essa dica só vai funcionar bem para aquele contador que já está no nível, eu não digo avançado, mas ele já está no nível moderado de geração de SPED. Nesse nível, o profissional da contabilidade já consegue gerar os arquivos e já consegue olhar as mensagens de erros e ter uma ideia do que é necessário fazer, do que é necessário corrigir, do que é necessário configurar lá no sistema dele. Para aquele estudante de contabilidade que ainda não tem uma experiência, já não gerou vários meses de SPED, essa dica não vai funcionar. Você vai pular essa dica e vai direto para a dica número 3, tá? Por falar em dica número 3, vamos para ela. Dica número 3. Corrija todos os erros de uma vez. Ai, Verônica, o que é isso? Olha só. Quando você vai lá, visualiza um erro, clica nele, lê a mensagem e corrige, foca nele, você está perdendo muito tempo. Você precisa otimizar esse processo todo. Porque os contadores falam assim, nossa, Verônica, você conseguiu enviar esse SPED rápido. Por quê? Porque eu aprendi a criar um processo onde eu não fico perdendo tempo fazendo várias coisas repetidas. Eu criei esse processo e aí, utilizando essas dicas, você também, assim como eu, vai conseguir gerar e validar e enviar o seu arquivo muito mais rápido. Por exemplo, se você viu que no seu arquivo tem erro no cadastro da conta contábil, você fala assim, opa, se o meu arquivo tem erro no cadastro das contas, possivelmente, muito provavelmente, ele vai ter erro aonde? Nos registros de saldos. Por quê? Para o validador fazer o agrupamento dos saldos, ele precisa do cadastro dessas contas para criar esses saldos. Se a própria conta está com erro e a conta é um registro filho, ela vai ter um impacto, né? Ela tem uma relação direta com o erro dos saldos, né? Uma outra questão é a seguinte: dependendo da quantidade de dados, o sistema ele leva um tempo para conseguir gerar o arquivo do SPED, né? Se o agrupamento das informações, o volume de informações é grande, o próprio guia prático fala que você precisa gerar esse arquivo em 2 semestres ou em vários trimestres ou até em 12 meses. Agora pensa aqui comigo, você gerando um arquivo 12 vezes de uma empresa só, quanto tempo você vai gastar fazendo isso? É muito tempo, né? Mês a mês. Pois é. Já imaginou o tempo que você vai economizar resolvendo todos esses erros de uma vez, ao invés de corrigir erro por erro, gerar o arquivo e validar novamente? Olha a diferença. Então, essa é a dica número 3, corrija os erros de uma vez. E o seguinte, essa dica ela só vai funcionar muito bem se você estiver utilizando algum sistema, tá? Por quê? Porque se você não estiver utilizando o sistema, se você estiver fazendo o arquivo de forma manual lá no validador, o processo natural é que quando ocasionar um erro, do próprio lançamento que você estiver fazendo, você vai entrar nele, vai corrigir aquele erro, ao invés de esperar acumular muitos erros e chegar lá no final, o seu arquivo tá com muita mensagem de erro e muita mensagem de advertência, né? Aqui a gente tem um segredo, um grande segredo. O segredo é: quanto mais você lê as mensagens de erros, mais você entende de SPED, porque dentro das mensagens estão muitas informações que o próprio validador te dá. Informação de relação de um registro com o outro, por exemplo. Então,
O segredo é ler as mensagens, tá? Leiam as mensagens, porque é esse o segredo para aprender SPED mais rápido. Bom, as mensagens de erros do arquivo SPED, elas seguem uma hierarquia, mas essa hierarquia é do próprio arquivo texto, é uma hierarquia de informação do próprio SPED. Por exemplo, o SPED ele é composto de vários blocos. Dentro de cada bloco tem o registro pai e dentro desse registro pai, muitas e muitas vezes, depende, né, de cada bloco, também tem vários registros filhos que a gente chama. E por que que isso é importante? Por que que é legal você saber disso? Porque se você tem noção que existe essa hierarquia de blocos e de registro pai e de registro filho dentro do arquivo, você vai saber que quando você clica em cima de um erro e ele te leva para um registro pai, você sabe que o erro não está ali. Então você não vai perder tempo ficar procurando, clicando ali no registro pai. Você vai descer e vai encontrar qual é o registro filho onde realmente o erro está, né? Então a gente tem a hierarquia dessa maneira. Eu tenho aqui um bloco, né? O SPED é formado de vários blocos. Dentro de cada bloco tem um registro pai, que a gente chama aqui, e dentro desse registro pai vai ter um ou vários registros filho ou filhos. Aqui, essa é a hierarquia do SPED. Qual que é a diferença aqui? O bloco é o grande grupo, né? Bloco C, por exemplo. O registro pai é um registro onde tem, por exemplo, a informação do período daquele registro. E o registro filho, ou um ou mais registros, né? É onde está o agrupamento com maior nível de detalhamento de informação. Um registro filho, por exemplo, é aquele registro que recebe os valores dos lançamentos. O registro pai é um registro, por exemplo, que vai receber o período em que esses lançamentos ocorreram. E o bloco é o grande bloco que está, onde o filho e o pai aqui está dentro dele. O bloco seria o bloco C. Aí, nessa analogia que eu estou fazendo, eu estou utilizando o SPED contábil para você ter essa base, tá? Mas essa hierarquia se aplica a qualquer SPED. Inclusive, todas essas dicas, elas servem para o SPED contábil, para o SPED ECF, para o SPED fiscal, falando dos SPEDs que são mensais, né? Para o SPED PIS/COFINS, qual mais? Já falei 4. SPED contábil, SPED ECF, SPED fiscal e o SPED PIS/COFINS. Então, essa hierarquia serve para todos esses SPEDs, tá bom? Aí, essa hierarquia não serve para o SPED do E-Social, porque é um pouco diferente, é uma hierarquia de amontoamento, né, de agrupamento, e aí não se encaixa aqui, tá bom? Eu tenho uma dica bônus para você, e é o seguinte: corrija o erro de maior quantidade primeiro. Se você tentar visualizar a última vez que você viu o relatório de erros do SPED, você vai ver que ele agrupa, por exemplo, se você tem 15 erros de conta referencial, bom, eu tenho 15 contas que estão sem referenciar. Mas também pode acontecer de eu ter 5 contas que estão sem referenciar, porém, como essas mesmas contas se repetem no trimestre ou no mês que seja, isso faz com que a quantidade de erros fique inflada, né? Fique aumentada. Então, por que essa dica aqui é importante? Você vai no seu sistema, porque os sistemas costumam ter um relatório onde ele te mostra a quantidade de contas contábeis que estão sem referenciação. Ou, em alguns casos, eles também chamam de associação. Então, você vai buscar no seu sistema o relatório que te mostre quais as contas contábeis estão sem referenciar, estão sem associar. E aí, de posse do relatório do seu sistema,
indo direto lá com 2 cliques no máximo, você vai fazer a correção de 15 erros de uma vez. Então, olha só, você visualizou que tem 15 erros que são iguais, né? Você vai fazer a correção desses erros primeiro. Aí você pode falar assim: ah, mas eu prefiro corrigir os erros que são mais fáceis primeiro. E tudo bem com isso também, se você quiser começar pelos erros mais fáceis. Agora, no meu ponto de vista, fazendo isso, aquela energia, aquele gás que você tava de quando você está começando a fazer alguma coisa, você vai ter desperdiçado corrigindo erros que você já sabe como fazer, ao invés de focar naqueles que têm maior quantidade. E aí, quando você faz isso, o que acontece? O processo fica mais rápido. Você resolveu 15 ao invés de 1, né? Você resolveu 15 no mesmo tempo que você resolveria 1. Então, essa é a grande sacada aqui e essa é a dica boa. E aí, esse conteúdo fez sentido para você? Então, se inscreva já no canal e aí você passa a receber todos os vídeos ensinando tudo sobre SPED. Um grande abraço e até a próxima aula!